Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, criado para falar de direito de forma descomplicada. E nesta quarta temporada, nós estamos trazendo os nossos advogados para responder perguntas dos nossos seguidores. E hoje estamos aqui com a doutora Ana Luísa Moura. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Raquel, como vai? Vamos falar de direito do consumidor. Quem nunca teve um problema aí nas suas relações de consumo, na hora das suas compras? Vamos falar bastante, um pouquinho, tirar as dúvidas, né, dos seguidores que mandaram aí, principalmente pelo Instagram. Vamos sim, com certeza. Então vamos começar? Olha só, a Rafaela de São Paulo mandou aqui pra gente. Assinei um serviço sem perceber e estão cobrando mensalidade. Isso é venda casada? Então, Rafaela, nem sempre se trata de uma venda casada. Na verdade, pode ter sido um serviço que foi contratado indevidamente. Então, não é porque está sendo cobrado que necessariamente é uma venda casada. Às vezes, a pessoa faz uma contratação irregular e aí, isso sim é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, principalmente online, existem hoje várias compras, várias contratações, quer dizer, só clica aqui, de repente ali você já está concordando. É importante ler as letras miúdas, né? Perfeito. A contratação irregular, ela é vedada, mas se de fato existe essa contratação, obviamente vai ser cobrado. Então, não é porque está sendo cobrado que é uma venda casada, porque a contratação, a consequência dela é cobrar, certo? Agora, se foi contratado de forma irregular, aí a gente está falando de algo que a pessoa não queria e ainda assim contratou. Como que a gente caracteriza uma contratação irregular? Algo que ela necessariamente não queria e ainda assim foi lá e assinaram talvez um contrato com ela de forma virtual, algo que digamos que ela foi induzida ao erro. Às vezes a empresa ela faz uma propaganda, demonstra o serviço, fala o plano X reais, contém isso, isso e aquilo. E a pessoa ali, isso eu tô falando de forma online, a pessoa vai clicando e quando ela vê, ela acha que ainda está vendo as opções e na verdade ela já está contratando. Então quer dizer, aquela venda maquiada. Exatamente, essa é uma contratação irregular, porque a pessoa não queria, ela só estava questionando ali, lendo o que engloba, o que não engloba, e aí sim, na verdade ela não queria, ela não concordou necessariamente ali, ela não falou, vou assinar, vou colocar meu rosto e tudo mais, ela só foi fazendo o passo a passo e no final foi contratado mesmo assim. Aí a questão é a gente ter mais atenção aí Perfeito. Com essas navegações aí, né, no smartphone, no computador, prestar mais atenção. Exatamente. Agora, a venda casada é quando você contrata um determinado serviço e o fornecedor, ele te induz a, por exemplo, contratar um seguro junto. Então, você não quer aquele seguro, mas aí, para dar certo determinada compra, eles falam assim, não, mas é bom você colocar esse seguro contra roubo, por isso e por aquilo. E você fala, não, mas eu não quero. Aí eles falam, não, mas é porque, infelizmente, se você não colocar esse seguro contra roubo, a gente não consegue finalizar a sua compra. Aí a pessoa é induzida a inserir um seguro contra roubo que ela não queria. Isso é uma venda casada. É a indução de um serviço com o outro. Numa situação de venda casada, assim, como que a pessoa pode, o que ela pode fazer? Ela denuncia ou ela compra, paga e depois entra no Procon? O que você orienta? É uma boa pergunta. A princípio, ela pode questionar o próprio fornecedor ali mesmo. Olha, eu não sou obrigada a contratar um serviço que eu não quero. O meu serviço específico é esse. A princípio, foi me oferecido esse serviço e agora, na hora que eu falo que eu tenho interesse, você vem me informando um novo serviço? Eu não tenho interesse. E isso, inclusive, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e é considerado uma venda casada. E aí a pessoa fala, não, infelizmente, o meu sistema não permite. Se você não colocar por exemplo, esse seguro aqui, eu não consigo finalizar a sua compra. Aí, ela precisa necessariamente daquela compra. Ela vai lá e finaliza. Aí, o que ela pode fazer posteriormente a isso? Ela pode ir ao Procon, ela deve ir ao Procon e fazer uma reclamação para que o Procon faça uma análise administrativa ali, verifique o que aconteceu de fato e aquela determinada empresa pode até ser multada por isso. E caso ainda assim não resolva, se o problema persistir ali, as cobranças vierem a continuar, ela não consiga
posteriormente cancelar aquela compra, aí ela deve procurar o judiciário. Certo. Bom, vamos lá. O Igor Lima, de Curitiba. Comprei um celular e ele veio diferente do anúncio. Isso dá direito a cancelamento e devolução? Igor, isso dá sim direito a cancelamento e devolução, porque é propaganda enganosa. Se você comprou um celular com determinadas características, tamanho, memória, e o celular ele veio totalmente diferente daquilo que você comprou, isso é uma propaganda enganosa. Você queria algo e recebeu algo totalmente diferente. Então, você tem o direito sim a ser ressarcido, pedir o cancelamento daquela compra e ser estornado integralmente. Correto. E tem acontecido muito? Acontece principalmente em compras online. Compras físicas é mais difícil, porque ali você pega o produto, você vê a característica, você vê o tamanho, você vê a disposição, você vê tudo. Agora, em compra online, às vezes a foto ela engana. Então, se a pessoa não observar a descrição, não observar tamanho, tudo certinho, pode ser que ela acabe sendo enganada. E é importante também observar exatamente a descrição, porque é com a descrição da compra que você vai comprovar que, de fato, não tinha nada a ver uma coisa que você comprou com o que estava descrito no anúncio. Eu passei por uma experiência agora, fui comprar no Mercado Livre papel Chamex. E aí, olhando os preços, né, achando caro, né, tudo subiu muito, de repente eu encontrei um mais barato. Comprei. Quando chegou, que eu fui ver, mas isso aí foi falta de atenção. Normalmente eles têm 500 folhas, né? É assim, mais ou menos, essa grossura. Pois é, esse tinha 300. Chegou uns pacotinhos mais fino. Falei, tá explicado por que o preço estava mais barato. Só porque, você falando da foto, era a mesma embalagem, mesma cor, mesmo tudo. Talvez ali num cantinho tava um número de páginas e isso estava muito camuflado, né? Então, tanto que exige atenção da gente. Eu não quis devolver tudo, não era o caso, assim, até porque estava mais barato, mas eu me senti frustrada e enganada. Exato. Às vezes isso induz o consumidor a erro mesmo, porque coloca lá valor promocional. Papel Chamex, que era de X reais, abaixou para tantos reais. Aí você fala, nossa, tá barato mesmo, vou comprar. Ele já vai e compra. Só que, na verdade, ele deveria colocar papel Chamex de 300 folhas pelo valor de X reais. Por que não custa colocar já a quantidade de folhas? Então, é induzir ao erro mesmo do consumidor. Pois bem, fui enganada. Fui induzida. A Júlia Ferreira, de Vitória. Fizeram compra no meu cartão sem minha autorização. O banco tem que me estornar? Depende. Se for comprovada que houve uma fraude bancária, o banco ele deve estornar. Mas o que precisa ser feito aí? Júlia, ela precisa contestar essa compra. Ela precisa informar ao banco que essa compra não foi ela, que ela nunca esteve nesse dia, horário e local e que ela desconhece essa compra de fato. Se o banco detectar que realmente não foi ela quem fez, aí ela tem o direito ao estorno. Ou ela foi vítima de uma fraude bancária, algo aconteceu. Ou furtaram o cartão dela, ela não percebeu e passaram em determinado local que ela nunca esteve, que ela desconhece. Isso acontece e aí o banco deve estornar. Porque também, a gente olhando pelo lado do banco, não só pelo consumidor, mas agora falando do fornecedor de serviços, no caso o banco, é muito fácil você ir lá fazer uma compra e falar, não fui eu que fiz. Então, existe sim uma averiguação interna a ser feita e se de fato realmente não foi aquela pessoa quem fez aquela compra, se tratou ou de um golpe ou de uma compra sem autorização, o banco ele deve estornar. Correto. Bom, vamos para a próxima. Tiago Cardoso, de Florianópolis. Comprei um curso, me prometeram uma coisa, entregaram outra. Posso pedir reembolso? Tiago, comprei um curso, prometeram uma coisa e entregaram outra. Isso também é a questão da propaganda enganosa. Isso porque se houve a promessa de um tipo de curso e ele chegou lá, ele constatou que não tinha nada a ver com o que foi falado anteriormente, desde o anúncio, desde o início do curso, é uma propaganda enganosa. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa entrar em contato com a instituição de ensino e solicitar o reembolso, ainda que ele continue o curso, porque ele está pagando por algo que ele não pediu. O curso não é esse, não estou no curso certo, quero meu dinheiro de volta. Não tem nada a ver com o que vocês me prometeram. Mas esse curso aqui, ele tem isso e aquilo. Não, mas a gente, no início, falou que ia estudar tal coisa e, na verdade, eu tô vendo que não tem nada a ver com o que a gente
combinou. Então, eu quero o dinheiro de volta e sim, ele pode pedir. E deve, na verdade. Teve um momento em que o pessoal estava vendendo alguns cursos que tinha uma promessa de que a pessoa ia conseguir rentabilizar no final do curso, se fizesse todos os passos lá orientados. Questão de marketing digital. E aí estava havendo uma série de denúncias em relação a essas iniciativas, não foi uma isolada, justamente porque não dava certo. Né? Aquela coisa do dinheiro fácil que viria. Então, também, mais uma vez, o consumidor tem que ficar atento aí às falsas promessas, né? Tem que ficar bastante atento. Essa questão da propaganda enganosa, infelizmente, ela é bem comum. Os fornecedores, eles querem de tudo, vender e não se preocupa tanto assim com o consumidor. É aquela, né, necessidade de venda, de fechamento de venda que não está nem aí para a finalidade do que é proposto inicialmente. Então, com isso, as pessoas elas acabam ficando totalmente frustradas e no final não é nada daquilo que um dia prometeram. Então, tem que tomar cuidado com isso porque a empresa, ela, uma hora ou outra, ela acaba sendo responsabilizada por isso. E tem muita questão emocional, né? Às vezes a pessoa ela quer acreditar nisso, vamos supor, um remédio que promete emagrecimento. Você vê muito na internet ali. Ou um modelo de exercício que, se você fizer em tantos dias, você vai estar magro. Algum tratamento de beleza que você vai ficar, né? Vai acabar com suas manchas. Exatamente. Às vezes a pessoa ela precisa daquilo e ela vê aquilo como uma esperança. Então, acho que foge um pouquinho do direito, mas eu penso que você deve encontrar muitas essas situações assim que a pessoa ela é pega pelo emocional. Exatamente. Essa questão de gerar a expectativa no outro é muito perigosa, porque isso, inclusive, pode gerar indenização. Porque a partir do momento que você faz uma promessa para alguém e dá uma concretização de um negócio, você precisa cumprir com aquilo. Porque a pessoa cria uma esperança, ela cria, né? Nossa, então se em 21 dias eu fizer esse tratamento aqui, eu vou perder 10 quilos. E hoje é aquela questão que eles falam quando os primeiros segundos é o que vale em um vídeo. Faça tal tratamento e em tantos dias você vai perder tantos quilos. Aí depois vai contar toda a historinha. Né? E essa questão de gerar a expectativa demais, ela é muito perigosa. Existe uma linha muito tênue entre vender um produto e tomar cuidado ali, porque depois pode dar problema. Uma propaganda assim que leva a esse engano, o consumidor pode pedir indenização. Sempre. A propaganda enganosa, ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se você está vendendo algo que não existe, você vai ser responsabilizado por isso. Se o consumidor ele entrar judicialmente contra determinada empresa, ele vai ganhar porque criou-se uma falsa expectativa, uma falsa esperança. Se ele comprovar que, de fato, aquilo nunca existiu, propaganda enganosa, vai gerar indenização. E aí a pessoa vai ter que ressarcir integralmente os valores tanto que a pessoa gastou e ainda ter que pagar a indenização pela falsa expectativa. Bom, então o consumidor tem que ficar atento aí também e aprender a denunciar, né? Exatamente. Não só guardar o problema para si, falar, não deu certo e tá tudo bem. Não, vai atrás dos seus direitos, porque você tem. Correto. A Larissa Prado, de Goiânia. Comprei online e me arrependi. Em quantos dias eu posso cancelar e como fazer isso do jeito certo? Perfeito, Larissa. Quando você compra algo online e se arrepende, o seu prazo para cancelamento é de 7 dias corridos para qualquer compra online. Não precisa justificar de maneira nenhuma o motivo. Comprei porque não deu certo o tamanho, comprei porque... Não precisa. Você tem esse direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, de pedir o cancelamento da compra e ser estornado integralmente do valor pago, inclusive do frete, tá? Às vezes a pessoa pensa que vai perder o frete, mas não. Esse é um direito do consumidor. E esse prazo, ele é contado ou do recebimento do produto, chegou o produto, não gostei, quero devolver, ou da data da compra. Comprei, me arrependi. Comprei ontem, não, pensando bem, eu não precisava daquilo, não quero mais. Posso ir lá, posso cancelar a compra e tenho o direito a ser ressarcido integralmente. Então, 7 dias a partir da compra ou 7 dias a partir do recebimento? Exatamente. Comprei e não gostei, posso devolver em até 7 dias. Desde que você comprove lá que colocou no correio bonitinho, tá tudo certo, esse prazo tá ali
comprovado, tá ok. A loja ela não tem o direito de te cobrar juros e nem nada. É seu direito. Ou da data da compra mesmo. Então, se comprei ontem e nem chegou o produto ainda e eu quero cancelar, eu posso também. Olha só, aconteceu comigo de novo. Hoje eu tô fazendo uma consulta e confissão dos meus erros. Uma vez eu comprei um produto e aí depois que eu comprei eu me arrependi e quis cancelar a compra. Aí mandei um e-mail e me responderam o seguinte: como a gente já fez despachou o produto, né, já está no fluxo de ter despachado, espera chegar e devolve. Entendeu? Não aceitaram o meu cancelamento a partir da compra. Aí quando chegou, não consegui mais fazer contato. Aí depois eu fui olhar, era a empresa de fora. Meu Deus. Mas nesse caso você tinha o direito. Dos dois você tinha o direito, na verdade, tanto de quando você pediu, não era obrigada a nem receber, a loja ela, né, agiu de má fé com você, ou realmente da data da compra. Então era o seu direito de colocar dentro do correio e devolver para a loja e você pediu pegar o dinheiro de volta. Mas quando a empresa ela é de fora, igual muita gente compra aí de Shopee, Temu e outras, né? Quer dizer, aí a legislação é a brasileira? Prevalece a legislação brasileira? Se você comprar dentro do Brasil, sim. É a legislação brasileira quem vai reger. Agora, se você estiver no exterior, você está lá na China e comprar online lá e você precisa ver as regras do país. Mas se você estiver aqui no Brasil, fiz uma compra aqui, online, mesmo que a loja seja do exterior, vai valer as políticas daqui do Brasil. Então é importante saber isso. Exato. Tá vendo? Os erros da gente servem pra gente compartilhar, para outras pessoas não errarem também, né? Com certeza. O produto, a Camila Duarte de Belo Horizonte, o produto apresentou defeito com 2 meses. Quem resolve? Loja, assistência ou fabricante? Camila. Então, a loja, assistência ou fabricante é responsabilidade solidária. Então, o que deve ser feito nesse caso? Apresentou um defeito. Produtos duráveis, o prazo é de 30 dias. Isso eu estou falando de alimentos, de remédios. Agora, para produtos não duráveis, como fogão, geladeira, são prazo de 90 dias em caso de defeito. O dela estava dentro do prazo, ela não especificou necessariamente o que era, mas vamos imaginar que seria um produto não durável. E aí estava dentro do prazo. Ela entra em contato diretamente com a loja, ou caso a loja, vamos imaginar que a loja fechou, não está conseguindo, pode entrar em contato com a assistência ou até mesmo com o fabricante. Um deles precisa resolver. Então, a responsabilidade de todos é solidária, isso porque se ela for diretamente na loja, a loja dali mesmo, ela entra em contato com a assistência técnica, ela resolve por lá. Não consegui entrar em contato com a loja, então já leva direto na assistência, mas se tá dentro do prazo de garantia, não tem por que não resolver. Certo, assistência oficial, né? Exatamente. A Aline Martins de Campinas, São Paulo. Plano de saúde negou o exame ou a cirurgia. Em quais casos dá para conseguir uma liminar rápida? Aline, esse caso existe bastante e acontece com muita frequência. Negativa do plano de saúde. Não existe razão para um plano de saúde ele negar uma assistência se houver prescrição médica bem clara sobre o que a pessoa tem e se o plano de fato cobrir aquele determinada doença. Então, se o plano de saúde ele negar, mesmo a pessoa tendo direito, ela já entra com o pedido, pede uma liminar ali para o juiz e é concedido rapidamente, porque em casos de saúde é grave, é gravíssimo. É a vida do paciente. É a vida do paciente. Então esse processo ele precisa andar muito rápido, porque às vezes a vida ela passa ali em 24, 48 horas, a pessoa vem a óbito. Então, isso é gravíssimo. Então, se o plano de saúde chegou a negar algo que ela tem direito, já manda para um advogado, já pede para analisar contrato, ver como é que está a questão dos remédios, da prescrição dos medicamentos, ou o que o médico falou no laudo, ali na receita, já corre, já entra, pede a liminar que rapidamente precisa ser concedido. Isso é muito grave. A gente está falando de doença e com doença a gente não pode brincar. Doutora, você falando de plano de saúde, me veio aqui uma questão. E quando o plano de saúde, entre aspas, é o SUS? Porque
eu tenho acompanhado diversos casos de pessoas da nossa convivência que estão esperando anos por uma colonoscopia, por uma endoscopia, que não são nem exames de alta complexidade, simplesmente não conseguem. Estão se sentindo mal, com problemas de saúde. Isso também se estende a cirurgias. Dá para entrar no PROCON contra o SUS também? Não, nesse caso, a pessoa ela deve fazer uma denúncia já no Ministério Público. É algo que não compete ao PROCON. Ainda que esse consumidor é equiparado a paciente também, quando a gente fala de SUS, já é algo que é do governo federal, então é algo que não compete, não é igual um plano de saúde que é particular. Então, ela vai no Ministério Público, faz a denúncia, averigua de fato o que está acontecendo, por que ela está na fila há tanto tempo, como é que está o andamento dessa fila, para ver se há algo a ser feito, porque apesar de todo mundo ser urgentíssimo, ainda assim precisa averiguar se não está extrapolando demais o tempo. Porque saúde a gente não pode brincar, então não pode esperar, e por mais que a pessoa esteja passando aquela necessidade, é importante sim que se faça uma averiguação para ver o porquê que está demorando tanto. Então, nesse caso, quem passa por um problema assim, né, tem uma negativa ou uma espera muito demorada do SUS, aí o caminho é Ministério Público. Exato, porque aí a gente já não está falando mais de ir ao PROCON e resolver. E se de tudo também não conseguir, então que procure um advogado, vá para o judiciário ver de fato o que está acontecendo. Mas não deixe passar em branco. Precisa sim fazer uma averiguação mais aprofundada para ver se está tudo certo ali com aquela fila, né? Tá bom. E o Renato Vieira, de Recife, fiz um Pix errado por golpe. Dá para responsabilizar o banco ou recuperar isso de alguma forma? Eu até queria complementar aqui. O que é fazer um Pix errado por golpe? Renato, então, o que acontece? O banco, dependendo do caso, ele deve sim recuperar e te devolver o valor. Mas o que é fazer um Pix errado? Quando você é induzido ao erro e cai em um golpe. Então, por exemplo, ele estava com uma dívida em determinado banco. E aí vem um golpista, no caso, e fala, olha, eu sou do banco aqui, você está nos devendo e tudo mais. E coincidentemente ele fala, nossa, eu preciso realmente fazer aquele Pix, né? Pagar aquela conta que eu estou devendo há muito tempo. E aí o golpista fala, vou te encaminhar o boleto. Segue aqui em anexo. Tá lá no e-mail bonitinho, ele olha, fala lá, nossa, tá igualzinho do banco, a logo, vai lá e faz. Ele foi induzido ao erro e caiu em um golpe. E necessariamente era daquele determinado banco dele mesmo. Ele entra em contato e fala assim, banco, mas vocês estão me cobrando aqui, mas eu já paguei essa conta, tá aqui o meu comprovante. Aí o banco pega e fala, não, você não pagou para nós não, você caiu em um golpe, você foi vítima de um golpe. Nesse caso, o banco, se houve uma falha na segurança interna do banco, se o banco ali, na hora dele fazer o pagamento, o banco não constatou que aquilo ali poderia ser um sistema falso de segurança e não travou aquela conta naquele determinado momento, foi uma falha na prestação de serviço. E o banco pode ser responsabilizado. Nem sempre o consumidor ele vai levar esse prejuízo sozinho. Hoje, os entendimentos dos tribunais e tudo é que se constatar a falha na prestação de serviço do banco, ele deve ser responsabilizado. Agora, se foi culpa exclusiva do consumidor, ele quis pagar mesmo, não foi induzido a erro e nem nada, ou passou um Pix errado para determinada pessoa ali, aí nem sempre é culpa do banco. Mas o banco provavelmente vai usar como defesa o fato de que ele comunica sempre que não entra em contato com os seus clientes. Perfeito. Mas ainda assim, o banco, ele está ali no risco da atividade. Se ele está fornecendo um serviço, se ele está fornecendo um produto, ele precisa sim correr esse risco e ele é obrigado a ressarcir o consumidor em caso de prejuízo. Se for constatado que de fato não foi culpa da vítima, que ele foi induzido ao erro, que uma pessoa se passou pelo próprio banco, que ainda assim ele não teve culpa nenhuma, ele deve ser inclusive, hoje em dia a gente recebe ligação com o número do banco, número oficial do banco sendo golpista. Já aconteceu de eu acompanhar e presenciar. Se você olhar lá, o número é o número do banco, mas era porque o banco não liga. E eles estavam ligando usando uma máscara com o número do banco. Exato. Isso aconteceu com uma cliente minha, inclusive. Realmente, ela recebeu uma ligação que eu até falei para ela, olha, banco não liga e tudo mais. Na nossa consulta, eu falei, banco não liga para cliente. Ela falou assim, mas doutora, dá uma olhada no número. Aí, quando eu olhei, de fato, era o número do banco.
E eu falei, não, então aqui tá um erro mais grave ainda. E nós comparecemos no banco juntas, eu falei, vou ajudar a senhora e tudo mais. E aí, quando foi, o banco realmente constatou, isso aqui não tinha como ela prever, isso aqui de fato foi uma falha interna nossa e o banco já devolveu o dinheiro para ela ali imediatamente. Essa foi uma situação, por exemplo. Acontece. Vamos lá. Não, essa então, Bruno de Anápolis, Bruno Almeida. A loja pode recusar a troca porque eu perdi a etiqueta, mesmo que haja defeito? Perdi a caixa também, ou a etiqueta, mesmo que esse produto tenha defeito? Bruno, aqui da nossa cidade. Então, Bruno, se tem defeito, não tem por que a loja recusar a troca, não. O vício do produto ou defeito, ele é uma obrigação da loja trocar. Então, é diferente de, não gostei, cheguei em casa, não serviu, não quero mais. Quando existe, você comprou uma roupa rasgada e não viu ali na hora e não foi informado de forma clara no momento da compra, você está levando uma roupa que está rasgada e por essa razão é mais barato, você deseja mesmo assim comprar e a pessoa fala, quero comprar, vou levar mesmo assim. É diferente, chegou lá, detectou que determinado produto estava com defeito, ainda que você já tenha tirado a etiqueta, a loja é obrigada a fazer a troca. Ela não pode alegar, poxa, mas você que rasgou essa roupa, entendeu? E aí já tirou a etiqueta, saiu, fez assim com o braço, tava... Tô fazendo o papel de advogado do diabo. Em caso de roupa é um pouquinho até mais difícil de comprovar, mas se a gente tá falando, por exemplo, de um liquidificador que veio totalmente com um problema ali, a pessoa em um dia humanamente possível falar, o liquidificador não liga. Cheguei em casa e ele não liga. Sim. Só porque eu tirei da caixa ou não tenho mais a caixa e joguei fora que não é obrigado, me vender um produto com defeito. Então, em caso de defeito, é uma política interna que precisa sim trocar. Algumas lojas estão de compra física, tá? Exigem sapato que você, para trocar, tem que ter a caixa. Tá certo ou tá errado? Não está certo. Apenas se a gente estiver falando de mero gosto. Eu não gostei, quero aqui trocar porque é o meu tamanho. Aí, nesse caso, realmente não é obrigação da loja, até porque varia de acordo com cada política interna da loja. Existem lojas que trocam, sim, 7 dias, 15 dias, 30 dias, e tem lojas que falam, não fazemos troca. Então, se é uma loja que não faz troca, de fato, ela não é obrigada a fazer. Agora, se tem um defeito no sapato e a pessoa jogou a caixa fora, isso é uma obrigação da loja trocar, sim, independente se tem caixa ou não. Porque vamos lembrar que na compra online eu tenho o direito de 7 dias de arrependimento para trocar. Na compra física, isso é só em caso de defeito. Exatamente, é bem diferente. A gente não pode confundir a compra online com a compra física. Nem todas as lojas têm o direito à troca. Então, o que é o ideal a se fazer? Fui em determinada loja, vou lá e pergunto, como é que funciona a questão da troca aqui? Posso trocar em até quantos dias? Não, aqui a gente infelizmente não aceita a troca. Aí você pensa se realmente vai levar, observa o que você está comprando para depois não ter arrependimento. Ou, não, aqui pode trocar em até 7 dias, então usa o seu prazo e troca caso você precise. Correto. É porque esses dias eu também fui trocar um sapato. E aí pediram a caixa, mas aceitaram, tá? Mas eu me lembrei da história da caixa. Não era defeito. Era só uma questão de gosto mesmo, de cor. Entendi. Entendeu? Aceitaram, mas eu me lembrei agora, a gente falando de embalagem, que eles pediram a caixa. Se eu tivesse sem a caixa, eles não iam trocar. Aí depende muito da política interna. Aí já é política loja. interna. Exatamente, aí já é deles. Bom, o Diego Menezes, do Rio de Janeiro. Meu nome foi negativado por uma dívida que eu não reconheço. O que eu faço primeiro? Ok, Diego, primeira coisa, verifique de onde está sendo essa dívida. Essa dívida é oriunda do quê? Segundo, entre em contato diretamente de onde veio essa dívida. Se foi uma loja, se foi um banco, verifique o porquê que o nome está sendo negativado. Assim, você pode contestar, de fato, que aquela dívida não existe ou o porquê que está sendo negativado, se já foi pago. E, caso você já tenha pago, e ainda assim o seu nome foi negativado, o que deve ser feito? Procure um advogado e entre com uma ação. Isso porque quando você paga e é cobrado indevidamente, você tem direito ao ressarcimento em dobro. Então, fica atento. Exato. O Eduardo Coutinho, de Ribeirão Preto. Um técnico foi na minha casa e cobrou uma taxa sem avisar antes. Eu sou obrigada a pagar? Então, Eduardo, o que acontece?
As informações, segundo o Código de Defesa do Consumidor, elas precisam ser claras e precisas. Se o consumidor ele não for informado de forma prévia, é uma questão ali de bom senso também. Não é porque ele foi na sua casa, fez todo um serviço bonitinho, que você vai falar, agora eu não pago também porque eu não fui avisado. Não é questão disso. Mas se vai haver uma cobrança, é dever do fornecedor informar. Olha, eu vou até a sua residência, porém a gente cobra uma taxa de serviço. Caso o fornecedor não informe essa taxa, porque nem sempre a pessoa também vai ter dinheiro, a gente precisa pensar que é necessário fazer essa informação. A informação prévia e clara, ela é uma obrigação do fornecedor. Então, de forma técnica, ele não é obrigado a pagar mesmo. Isso porque ele não foi avisado de forma prévia. Certo. Agora, se ele foi avisado, ainda assim aceitou e chega lá e não quer pagar, aí é outro problema. Ele deve sim pagar. E aí predomina a questão do bom senso, né? Às vezes a pessoa acaba pagando porque vê que é justo, mas fica aí o puxão de orelha para o fornecedor, que tem que ter clareza, né, nas informações que ele presta. Com certeza, até para não pegar a pessoa desprevenida. Nem sempre, né? A pessoa vai ter um dinheiro ali na hora. Então ela chega e fala: agora eu tô cobrando a taxa aqui. Mas a pessoa, qual taxa? Por quê? De onde? Né? Então ficar atento com isso para que não gere outros problemas. O Igor Silva de Porto Alegre. A academia renovou meu contrato automaticamente e quer multa. Isto é legal? Então, Igor, esse é o mesmo problema da questão da internet que a gente falou anteriormente. A questão do aviso prévio. Tudo no Código de Defesa do Consumidor é o aviso prévio. Caso a academia não informe de maneira nenhuma sobre a renovação automática, é indevido essa renovação. Então, essa cobrança ela é ilegal por vários motivos. Talvez a pessoa não queria mais continuar com o plano e tudo, e a academia não informou e fez a renovação automática. Então, quando a pessoa vai contratar um plano na academia, é extremamente importante ali no primeiro atendimento que a pessoa fale: olha, você vai fazer um plano de 1 ano e caso você continue aqui conosco, a renovação ela é feita automática. Você tem interesse? Se as informações forem claras desde o início, ali no contrato esteja bem explícito e o consumidor ele consiga ver isso, não é ilegal. Agora, essa cobrança de multa de renovação automática que ele não tinha conhecimento, isso é indevido, aí não pode cobrar. Certo. A Vanessa Carvalho, de Manaus. Estou recebendo ligações de cobrança o dia inteiro. Isso pode virar dano moral? Pode sim, Vanessa. A cobrança em excesso, tudo que é em excesso é prejudicial para o consumidor. Então, ainda que ele tenha mesmo uma dívida, ficar o dia inteiro ligando para o consumidor não é o ideal. Essa cobrança excessiva, onde ele está na reunião, o telefone está tocando, ele está no trabalho, o telefone está tocando, está no hospital, a cobrança não para. Esse excesso, ele é prejudicial e é cabível sim indenização. Agora, uma cobrança aqui, outra ali, isso faz parte do fornecedor mesmo. Ele está com uma dívida em aberto o consumidor, o fornecedor ele deve cobrar sim, mas em excesso gera indenização, porque tem todo aquele desgaste emocional, aquela pressão emocional para poder pagar, e isso é indevido. Correto. A Fernanda Cardoso, de Salvador. Cobrança indevida no meu cartão. Eu tenho direito a receber em dobro? Se você chegou a pagar, quando você paga e ainda assim é feita uma cobrança indevida, se você entrar na justiça e solicitar o ressarcimento, está disposto no Código de Defesa do Consumidor que quem cobra indevidamente tem o direito a pagar em dobro. Então, o que acontece? Nesse caso, sim, pode receber em dobro. O que não acontece é se você nem chegou a pagar. E aí, se você não chegou a pagar, não tem como receber em dobro. Certo. A Joyce Alves, de Brasília. Meu voo atrasou 6 horas e eu perdi compromisso. Tenho direito à indenização? Esse é o que mais acontece, Joyce. Bastante, inclusive. Tem direito, sim. O que acontece? Em caso de atraso de voo, isso a gente está falando de se for 1 hora de atraso de voo até 1 hora, o consumidor ele tem direito à comunicação. O que é a comunicação? Wi-Fi, ter uma ligação para informar os parentes que vai atrasar o voo e tudo mais. Acima de 2 horas, até 2 horas de atraso de voo, ele tem direito à alimentação. Então, ele está ali no aeroporto, ele tem direito a um vale alimentação. E acima de 4 horas, ele tem direito a transporte e a alimentação e ainda a hospedagem. Então, caso ele seja fora da cidade e tudo mais,
ele precisa ter a hospedagem ali para poder garantir que não vai ter nenhum prejuízo. E ainda assim, vamos imaginar que ele perdeu um casamento, que ele perdeu uma reunião importantíssima no trabalho e tudo mais. Com esse atraso do voo, ele deve procurar um advogado, entrar com uma ação de indenização e ele vai ser sim ressarcido, isso porque ele vai demonstrar todo o prejuízo que foi causado decorrente do atraso do voo. Então, se a pessoa marcou aquele voo, ela tem um compromisso ali, independente se for férias, se for trabalho e tudo mais. Então, ela tem esse direito de entrar com uma ação e pedir a indenização pelo atraso. Certo. Muitas informações importantes aí, né, para ajudar o consumidor a se precaver, né, de cair em situações difíceis e também de buscar seus direitos, né? Com certeza. O assunto aqui, ele prosseguiria ali, vamos dizer assim, quase que de forma ilimitada, porque realmente a gente já melhorou muito a questão da relação de consumo, mas ainda existem muitas falhas, né, por parte do fornecedor. Com certeza, e são questões do dia a dia. Então, é um voo que você atrasa, é uma compra que você foi cobrado indevidamente, são coisas ali corriqueiras mesmo e precisa ficar bastante atento, porque o consumidor tem seus direitos. E as empresas aí buscarem essa melhoria contínua, né? Diminuírem as falhas de processo e também como os erros acontecem, então certamente isso vai afetar as relações de consumo. Por isso que é importante, né, a gente ficar sempre de olho, atento às orientações para correr atrás daquilo que é direito nosso. Com certeza, principalmente as informações claras e precisas. Os fornecedores, eles precisam disso. Queria agradecer, Ana Luísa, mais uma vez você trazer aí, né, tanta informação importante para nós no nosso dia a dia. Afinal, né, todos os dias estamos comprando alguma coisa e quem é empresário está vendendo e todos estamos sujeitos às falhas, inclusive os fornecedores. E é importante que a gente saiba, né, como proceder quando o erro acontece. Com certeza, é bom ficar atento porque são coisas do dia a dia. O consumidor, ele precisa saber dos seus direitos e o fornecedor também oferecer um serviço de qualidade, com informações claras, precisas, para que não deixe o consumidor no prejuízo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui no comentário, porque voltaremos com novas edições para tirar as dúvidas, os esclarecimentos. Todas essas dúvidas vieram dos nossos seguidores. Queremos agradecer essa participação, te convidar, né, a usar esse espaço para tirar suas dúvidas. E se você conhece alguém que acha que deve, né, ouvir esse conteúdo, compartilhe, deixa a sua curtida também e continue com a gente. Ativa lá o seu sininho, porque novos episódios virão e a gente quer contar com você aqui. Tchau e até a próxima!